No Saber Direito desta semana, você vai conhecer os impactos do pacote anticrime no processo penal. São 5 aulas sobre sistemas processuais penais, sistema acusatório, justiça penal consensual e tribunal do júri. As aulas são com o professor Andrew Fernandes Farias. Saudações, queridos companheiros de trincheira. Nós estamos aqui no nosso último encontro, lamentavelmente, na nossa última aula, em que nós estamos analisando alguns impactos do pacote anticrime, Lei 13.964, no processo penal brasileiro. E no nosso último encontro, a gente estava verificando aquela questão revolucionária, vamos colocar nesses termos, da justiça penal consensual, o impacto que ela trouxe para o sistema de justiça criminal brasileiro. A gente viu o surgimento, algumas diferenças do modelo brasileiro com o modelo americano, vimos por que ela surgiu, fizemos um breve histórico e começamos a analisar alguns institutos, como a transação penal, como a suspensão condicional do processo. Não é isso, gente? E o que nós vamos fazer então agora, a partir de agora? A gente falou da transação e falamos do SURSI, que vieram com a Lei 9.099 de 95. Vamos falar agora então do Acordo de Não Persecução Penal, vulgo ANPP. O que é esse ANPP, esse Acordo de Não Persecução Penal? É um instituto de justiça penal consensual que veio para o nosso sistema, surgiu, emergiu no nosso sistema por conta do pacote anticrime da Lei 13.964 de 2019, tá certo? Então vamos dar uma olhada aí nesse acordo de não persecução penal, o que é isso, o que isso significa, quais são mais ou menos ali os critérios dele. Vamos analisar o acordo de não persecução penal. Primeiro ponto, e aqui lembrando, hein, gente, não precisa se preocupar com anotar, que depois que eu fechar isso aqui, depois que eu fechar esse tópico, a gente coloca o resto no material dos senhores, tá certo? Então, esse acordo de não persecução penal, ele está onde? Ele está lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Está lá no artigo 28A. E conta pra gente aí como é que é esse instituto aí, o que ele traz. Então veja só, nos crimes praticados, aqui um detalhe, sem violência ou grave ameaça à pessoa, e quando a pena mínima, ó, cuidado com isso aqui, tá, gente? Isso aqui gera confusão. Quando a pena mínima for inferior a 4 anos, tá certo? Poderá, respeitados os demais requisitos, poderá ser cabível um acordo de não persecução penal. Então, qual é o primeiro ponto que a gente tem que observar? Crimes praticados sem violência ou grave ameaça. E pena mínima inferior a 4 anos. Mas, além disso, a medida tem que ser necessária e suficiente para prevenção e reprovação. Esse é um acordo, olha o que o nome diz, de não persecução. Tá certo? Não persecução. Então, ele evita que o imputado, que o suspeito, seja acusado, seja denunciado. Isso é um acordo de não persecução penal. Ele é muito parecido com a transação penal. Mas qual que é uma grande diferença que tem do ANPP, por exemplo, acordo de não persecução penal, para a transação penal? É porque a transação penal, por exemplo, ela só cabe nas hipóteses de infração penal de menor potencial ofensivo. E o ANPP não. Ele já serve, ele já se presta para os crimes com pena mínima inferior a 4 anos. E aqui um detalhe muito importante, gente, do ANPP. Na transação penal, o agente não precisa confessar. A pessoa não precisa confessar que ela praticou o crime, etc. Não precisa, na transação penal. Na suspensão condicional do processo, também não precisa ter confissão. Lembrando que na suspensão condicional do processo, transação não tem denúncia, regra geral. Na suspensão condicional do processo, já tem denúncia oferecida. Tá? E eu suspendo lá o processo por 2 a 4 anos. Já no acordo de não persecução penal, isso aqui é um ponto que diferencia bastante o ANPP. Ele exige a confissão, o ANPP, ele exige a confissão do agente. Então, para celebrar um acordo de não persecução penal, é necessário que o agente confesse a prática delitiva. Então, quando a gente está diante de um crime praticado sem violência ou grave ameaça, com a pena mínima inferior
a 4 anos. Tá certo? E o agente tenha confessado, então a gente já começa a vislumbrar aí uma hipótese de acordo de não persecução penal, que é celebrado entre acusação e defesa. Entre o réu e a acusação. É um acordo entre acusação e defesa. Depois desse acordo, ele vai para o juiz homologar. E o que o juiz vai verificar? O juiz vai verificar a voluntariedade do acordo e a legalidade desse acordo de não persecução penal. É isso que o juiz vai verificar, legalidade e voluntariedade. E homologa, se concordar, porque esse acordo é celebrado entre acusação e defesa. Mas aí o que a pessoa tem que fazer? A pessoa fala, tá, vou fazer o ANPP, não tem nenhuma contraprestação por parte dela. Quais são as condições? Então as condições é reparar o dano causado à vítima, renunciar voluntariamente aos instrumentos do crime, aos produtos do crime, ao proveito do crime, prestar serviço à comunidade, realizar uma prestação pecuniária ou cumprir outro requisito estabelecido. Tá certo, gente? Então essas são algumas das condições do ANPP. Então a pessoa tem que ressarcir a vítima, reparar o dano que ela causou na vítima, tem que renunciar a um instrumento do crime, a um produto do crime, a um proveito do crime, tem que prestar serviço à comunidade. Mas alguém pode perguntar, mas vem cá, mas esse ANPP, ele cabe assim em qualquer caso que ocorra essa hipótese, crime praticado sem violência e grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos? Não. Em alguns casos, é vedado, é proibida a realização do ANPP. Dá um exemplo, André, para a gente entender. Por exemplo, no âmbito dos crimes praticados com violência doméstica, crimes praticados no âmbito lá de violência contra a mulher, em razão do gênero, violência doméstica, etc., não pode ser celebrado um ANPP. Por exemplo, quando cabe transação penal, também não pode ser celebrado ANPP. Quando o agente é reincidente ou consegue se verificar que é uma conduta profissional, é uma conduta habitual, é uma conduta reiterada, também é vedado, é proibido com a ANPP. Tranquilo, gente? Deu para verificar, deu para ter uma noção do que é então esse acordo de não persecução penal? Então esse acordo de não persecução penal é um acordo entre acusação e réu e defesa, que será homologado pelo juiz. E se a pessoa cumpriu o acordo, bacana, maravilha, extingue-se a punibilidade. Acabou. E a pessoa celebra esse acordo para quê? Celebra esse acordo para não ser, vamos colocar de forma vulgar, para não ser processado criminalmente. Não seja perseguido criminalmente. Agora, lembrando, assim como a transação penal, o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, também a causa tem que estar madura. A investigação chega para o Ministério Público. E o Ministério Público vê que não existe justa causa, aí o Ministério Público vai pedir o arquivamento. Então, a causa estando madura, tendo justa causa e obedecidos os demais requisitos, o Ministério Público pode oferecer um acordo de não persecução penal. Tá claro, gente? Vamos dar uma lida no artigo 28A do Código de Processo Penal, para a gente ver como é que está o ANPP no Código. Está aqui, ó, artigo 28A. Olha o que diz o CPP. Redação, importante, hein? Redação do pacote anticrime. Lei 13.964. Artigo 28A, aspas. Não sendo o caso de arquivamento, volta aqui para mim, ou seja, a causa estando madura, não é caso de arquivamento, continua o artigo. E tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, então veja, isso aqui é um ponto que diferencia o ANPP. O ANPP necessita da confissão. O agente tem que confessar, diferente do sursi, que não precisa confessar, e da transação, que também não precisa confessar. Então, não sendo caso de arquivamento, e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior, pena mínima. Cuidado, porque transação a gente olha para a pena máxima igual ou inferior a 2 anos. Sursi a gente olha para a pena mínima. A ANPP a gente olha para a pena mínima também. Fração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições: reparar o dano, restituir a coisa à vítima, renunciar a bens e direitos indicados pelo MP, prestar serviço, bem como, também aqui, bem como instrumentos, produtos e proveito do crime, prestar serviço à comunidade, pagar a prestação pecuniária. Então está aqui as condições que a pessoa terá que realizar. Aí vem o parágrafo 2º, isso aqui é importante, hein? Parágrafo 2º. O disposto do caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses, ou seja, quando que é vedado a NPP, quando que não cabe o NPP, aquilo que a gente falou. Inciso 1º, se for cabível transação. Inciso 2º, se o investigado for reincidente, ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada, profissional. Inciso 3º, ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores com transação, sursil a NPP. Inciso 4º, importantíssimo, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Então está aqui o desenho, tá? O desenho do acordo de não persecução penal. Tranquilo, gente? Querem anotar alguma coisinha em relação a esses institutos para a gente ir para frente? Querem anotar? Então vamos anotar aí no nosso material. Anote aí, eu não me recordo mais qual que é o ponto. Então acho que no primeiro ponto a gente viu o surgimento, diferença do modelo brasileiro e americano, histórico. Salvo engano, então deve ser o ponto de número 4 no material dos senhores aí. Então, ponto número 4, institutos. Institutos. Então, primeiro instituto, a letra A, transação penal. Transação penal. Para a gente já ir para os próximos tópicos, vamos sintetizar. Aí coloquei artigo 76 da Lei número 9.099 de 95. Artigo 76 da Lei número 9.099 de 95. Letra B, outro instituto. Sursi processual, anote aí, suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo, 2 pontos. Artigo 89 da Lei 9.099 de 95. E letra C, vamos colocar esse outro instituto que a gente bateu um papo aqui. Letra C é qual? A NPP, ou seja, Acordo de Não Persecução. Acordo de Não Persecução Penal. 2 pontos. Artigo 28, artigo 28A do CPP. Artigo 28A do CPP. Abre parênteses. Redação da Lei 13.964. Redação da Lei 13.964, vírgula, pacote anticrime. Redação da Lei 3.964, pacote anticrime, fecha parênteses. Tranquilo, gente? Então tá aí alguns institutos, a gente conversou um pouco sobre eles. Vamos colocar o próximo tópico no material dos senhores aí. O próximo tópico que nós vamos tratar é em relação à justiça penal consensual. Vamos já tratar daquele balanço que eu falei para os senhores para a gente fazer. Vamos fazer e coloquei balanço, tá? Balanço em relação à justiça penal consensual. Coloquei ponto número 5, né, salvo engano, balanço em relação à justiça penal consensual. Tá bom? Volta para mim, a gente faz aqui o balanço e depois eu faço a tabela no caderno dos senhores e a gente coloca de forma sistematizada. Então vamos lá. Qual que é os prós que falam em relação ao sistema, à justiça penal consensual? André, um dos prós que o pessoal fala é o seguinte: ele minora, atenua os efeitos deletérios, a degradação, aquele ritual de degradação moral do processo criminal, banco dos réus, está chegando o réu, tal, todo aquele estigma que o processo penal, o processo criminal causa, e o sistema de justiça criminal causa, ele atenua. Porque como nós dissemos lá na primeira aula,
responder um processo criminal, o processo penal por si só já é uma pena. Então a justiça penal consensual, ela sinaliza por um modelo menos agressivo, menos selvagem, mais civilizado. Então tem esse primeiro ponto. Ele atenua esses efeitos de estigma de um processo criminal clássico, tá certo? O segundo ponto é a questão de dinheiro, economia, redução de custos. Eu tenho uma redução de custos, eu vou desinchar a máquina judiciária. Eu vou desinchar as várias criminais abarrotadas muitas vezes de processo, eu vou conseguir essa economia. E além da economia, eu tenho mais outros dois efeitos. A questão da celeridade. Os processos vão tramitar de forma mais célere, numa razoável duração. Esse é o ponto. E o quarto ponto que me parece muitíssimo importante, gente. Extremamente importante. Não é segredo para ninguém que o nosso sistema de justiça criminal, todos que operam, fazem um grande esforço para dar vazão, um imenso esforço para dar vazão, mas a quantidade de processo é avassaladora, é acachapante, é uma avalanche de processo criminal. Então as pessoas que estão ali não conseguem muitas vezes analisar um processo criminal que está cuidando além da liberdade, a liberdade é um clássico no sistema de justiça criminal, a liberdade do réu, mas além da liberdade nós temos a reputação de uma pessoa, que muitas vezes é o que está em xeque, a reputação daquela pessoa está sendo acusada de algo infame. Então muitas vezes, por conta dessa realidade de uma infinidade de processos, não se consegue analisar um processo na sua ali, profundidade, em toda a sua nuance, porque são muitos, é uma infinidade de processos. Então, quando eu diminuo a quantidade de processos e a quantidade de processos fica em termos razoáveis, os processos que forem para o full trial, para esse modelo clássico, e que o agente diga, eu quero provar minha inocência num processo criminal, será mais viável, será possível que todos aqueles que operam o sistema consigam se aprofundar mais naquela causa. Tranquilo, gente? Então, nós temos o quê? A celeridade. Celeridade. Além da celeridade, nós temos uma questão de custo. Celeridade, nós temos uma questão de custo. Nós temos uma questão de que os processos que forem para o julgamento, para o trial, para o modelo clássico, os agentes que estão operando vão conseguir se debruçar melhor sobre aquele processo. E eu também atenuo o estigma de um processo criminal clássico, que é aquela guerra, aquela clássica guerra entre acusação e defesa, etc. e tal, aquela esgrima. Tranquilo? Isso é o que diz, são os prós, por exemplo, de um sistema de justiça penal consensual. Por outro lado, quais são as críticas e os desafios? Por isso que a gente tem que observar, isso é muito perigoso mesmo, as críticas são bastante contundentes e tem que ser meditada. Primeira crítica que se faz é o seguinte, olha só, as pessoas, o agente, como ele sabe da existência de um risco processual, que o culpado pode ser absolvido e que o inocente, vamos partir do pressuposto que ele é inocente, e que o inocente pode ser condenado, o inocente pode se sentir pressionado a fazer um acordo. E aí é terrível. Mesmo a pessoa sendo inocente, ela faz um acordo, e aí a gente tem dois problemas. Aquela pessoa vai passar por essa situação que não lhe diz respeito, que ela não tem nada a ver com isso, está sendo vítima de um erro, e o verdadeiro culpado fica, digamos assim, totalmente impune. Então nós temos esse grande problema aí, que por isso tem que tomar muito cuidado com o sistema de justiça penal consensual, para não existir pressão, para não existir constrangimento. Então o primeiro ponto que se trabalha é isso. Ora, a sociedade tem, alguns doutrinadores fazem essa crítica. Olha, o processo criminal não é só para aquelas partes que estão no processo, é para toda a sociedade. A sociedade tem interesse que aquele que praticou o delito seja devidamente responsabilizado. Só que em um modelo de negócio, no modelo de consenso, tem que se tomar cuidado para as pessoas não serem pressionadas e, mesmo sendo inocente, acabarem fazendo um acordo. Eu compartilho algo com os senhores, por exemplo, que no ANPP, por exemplo, no Acordo de Não Persecução Penal, porque o SURSI não tem confissão, não existe confissão. A transação não existe confissão. Mas no ANPP, essa é uma questão muito tormentosa. O inocente
Confessar. Como é que o inocente confessa? É algo realmente bastante tormentoso, essa questão da confissão. Então, o primeiro ponto de crítica é essa questão do constrangimento, essa questão da pressão e de muitas vezes pessoas inocentes celebrarem um acordo. O segundo ponto de crítica é o receio do overcharging. O receio de um overcharging, seja vertical, seja horizontal. André, o que você quer dizer com tal desse overcharging? O que significa isso? Não é negociação, gente? Não tem acordo? Que muitas vezes, perguntar, por exemplo, o nosso querido, né, nosso querido Lu aí, que muitas vezes quando a gente vai pedir aumento, por exemplo, o que a pessoa faz? Olha, eu vou pedir a mais aqui, né, vou pedir tanto, acontece ou não acontece isso? Eu vou pedir tanto, né, vamos botar aqui hipoteticamente, eu vou pedir 1.000, mas se vier 800 eu estou satisfeito. Mas eu vou pedir 1.000, então eu peço mais. Isso nada mais é, no âmbito do sistema de justiça criminal, uma prática perigosíssima de overcharging. Porque como eu sei que vai ter uma negociação lá na frente, uma barganha, um consenso, um acordo, eu aumento a imputação. Então, ao invés de acusar a pessoa de furto, eu acuso ela, por exemplo, pode ser uma overcharging, digamos assim, horizontal, eu vou falar que ele praticou, sei lá, furto e corrupção de menores, por exemplo, roubo e corrupção de menores. Pode ser esse tipo de overcharging, ou eu falo o seguinte, não foi um furto simples, foi um furto com a causa de aumento, qualificado e etc. Então, veja só, eu posso ter o acusador, tá certo, gente? Ele eventualmente pode ser tentado a realizar um overcharging, porque você, eu vou acrescentar um pouquinho aqui, porque lá na frente a gente negocia, eu tiro e fica do jeito que eu queria. Então, essa é uma crítica que a gente tem que tomar muito cuidado no nosso país com o overcharging, tá? Porque realmente pode gerar essas disfunções e tem que ter esse cuidado, é um risco relevante mesmo. E por fim, também, um outro ponto de muita crítica que se faz é a questão do rigorismo. Então, é um receio de que as pessoas comecem a ser pressionadas, como o acordo ele desafoga, como o acordo o processo ele é resolvido de forma mais rápida, de forma mais célere, muitas vezes, aqueles que optarem pelo full trial, aqueles que optarem falar o seguinte, não, eu quero responder o processo, eventualmente podem ter uma decisão severa para fins pedagógicos, para que os demais falem, opa, aqui quando tem condenação, às vezes é muito pesado, é melhor fazer o acordo. Então, tem todos esses pontos de críticas, todos esses desafios que realmente vale a pena a gente meditar. Tá claro? Podemos passar para o próximo tópico, o último, derradeiro, ou os senhores querem anotar isso no material aí? Digam aí, que eu vou sentir, estou ouvindo vozes aqui. Querem anotar? Então, faz uma tabela, né? O tópico aí é balanço, né? Vocês já anotaram? Faz uma tabela aí de um lado prós, do outro lado críticas, contras, como quiserem. Tá? Do lado do pró, ponto número 1, redução de custos. Ponto de número 1, redução de custos. Redução de custos. Outro ponto, que é tido como um benefício da justiça penal consensual, celeridade. Ponto número 2, celeridade. Ponto de número 3. Ponto de número 3. Atenua, abranda os efeitos deletérios, minora os efeitos deletérios da submissão do agente. Atenua, minora, abranda os efeitos deletérios de submissão ao agente ao sistema de justiça criminal, de submissão do agente ao sistema de justiça criminal. E por fim, último ponto, nós vamos ter julgamentos, né, será viável pelo menos, né, se viabiliza julgamentos, mas os operadores do direito vão ter maior tempo para se debruçar sobre os casos, se debruçar sobre
os casos, tá certo? Então, esse é outro benefício. Agora vamos para o outro lado lá, gente. As críticas. Primeira crítica é a pressão. Primeira crítica, pressão, 2 pontos. Inocentes se sentirem compelidos a celebrar o acordo. Inocentes se sentirem compelidos a celebrar o acordo. Outro ponto contra, digamos assim, de crítica, overcharging. Outro ponto de crítica é o overcharging. Tranquilo? E o terceiro ponto de crítica, além do overcharging, é a questão do rigorismo. Rigorismo, 2 pontos. Rigorismo, 2 pontos. Aqueles que optarem pelo full trial, sejam punidos com maior rigor. Serão punidos, fica melhor, né? Serão punidos com maior rigor para fins pedagógicos. Servir de exemplo. Tranquilo, gente? Passa a régua. Último ponto que nós vamos tratar, lamentavelmente, infelizmente, é o último, estamos chegando ao nosso fim. Anote aí, por gentileza, Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. Certo? Então vamos lá. Tribunal do Júri. Volta para mim, vamos bater um papo sobre essa questão do rito do júri. Tem algumas questões interessantes aí em relação à Lei 3.964 e o pacote anticrime que ele alterou, que é preciso a gente se debruçar um pouquinho. O primeiro ponto, gente, é que o rito do júri, como nós sabemos, é um procedimento especial, é um rito especial do Tribunal do Júri. Não se sabe, se perdeu na história da humanidade quando que o júri surgiu, né? Os Éforos, o Tribunal dos 23 na Palestina, o Tribunal dos Eliastas na Grécia. Alguns vão falar que o júri tal qual nós conhecemos hoje veio da Magna Carta de 1215, da Inglaterra. Mas a gente começa a delinear o júri que nós conhecemos hoje, vem com a questão da Magna Carta de 1215 e depois da Revolução Francesa. Por que acontece na época da Revolução Francesa? Como antes da Revolução Francesa nós tínhamos o absolutismo, o antigo regime, o magistrado era indicado muitas vezes pelo rei, pelo seu staff do rei. Então, a população, a sociedade desconfiava, porque era uma pessoa que tinha sido indicada pelo rei. E aí o que acontece? Com a Revolução Francesa, cria força o júri, com aqueles lemas de igualdade, liberdade, fraternidade, da pessoa ser julgada por seus pares. Então, o júri, o Tribunal do Júri ganha muita força pós-Revolução Francesa. Ele se espraia, ali, Revolução Francesa, 1789, não é mesmo? Ele se espraia pela Europa continental e depois chega no Brasil em junho de 1822. O Tribunal do Júri chegou no Brasil em junho de 1822 por um decreto do príncipe regente. E ele está previsto, o Tribunal do Júri, ainda hoje na nossa Carta Constitucional, na Constituição Federal, tá certo? Lá no seu artigo 5º, inciso 38. E o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal brasileira, ela traz alguns princípios que eu gostaria aqui de compartilhar com os senhores. Então, quais são os princípios que regem o júri? Primeiro princípio, plenitude de defesa. Princípio da plenitude de defesa. Então, no processo criminal, é assegurado aos litigantes, né, o contraditório e a ampla defesa, uma defesa ampla. No júri, a Constituição foi além. Além de uma ampla, é assegurado ao júri uma defesa plena, uma plenitude de defesa, tá certo? Além disso, nós temos a soberania dos vereditos no Tribunal do Júri. O que significa dizer isso? Que um tribunal formado por juiz togado não pode modificar no mérito causa, não pode modificar no mérito a decisão dos jurados. Nós temos o sigilo das votações. Ninguém sabe como é que o jurado votou, se nesse ou naquele sentido. Então nós temos uma plenitude de defesa, nós temos a soberania dos vereditos, nós temos um sigilo das votações e nós temos uma competência estabelecida na Constituição, a competência do Tribunal do Júri. O que o Tribunal do Júri julga, gente? Júri julga o quê? Os crimes dolosos contra a vida.
E o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de salientar que essa competência do Tribunal do Júri, estabelecida na lei fundamental, na Constituição, é uma competência mínima, ou seja, pode ser alargada, pode ser ampliada através da legislação infraconstitucional, tá certo? Mas, a princípio, o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida. E quem vai julgar o réu? Nesse Tribunal do Júri, o Tribunal Popular, o Sinédrio Popular, o Conselho de Sentença. Então, por isso que o rito do Tribunal do Júri é diferente dos outros ritos. Ele é um rito que nós chamamos de um procedimento escalonado, um procedimento para uns bifásico. Eu prefiro, para fins didáticos e pedagógicos, falar que o rito do júri ele é um procedimento trifásico. Ele tem 3 fases. E por que ele é diferente? Porque no rito ordinário, por exemplo, que vai julgar, sei lá, um crime de roubo, vai julgar várias modalidades criminosas, um rito ordinário, quem vai julgar é um juiz togado. Um juiz que passou num certame dificílimo de provas para a magistratura, quem vai julgar ele? Mas no rito do júri não, são pessoas leigas, vão julgar os seus pares. Então é por isso que no rito do júri eu tenho uma fase preambular, eu tenho uma fase preliminar de filtro. Essa primeira fase é uma espécie de filtro, para apenas deixar chegar ao tribunal do júri mesmo, ali ao tribunal popular, aquilo que a gente vê na televisão, apenas os crimes do primeiro, que sejam crimes dolosos contra a vida e que existam um mínimo de lastro de existência do crime e indícios suficientes de autoria, tá certo? Então, por isso que o rito do júri eu tenho mais de uma fase. Eu tenho uma primeira fase chamada sumário da culpa, que é o filtro, ou iudicium accusationis. Essa primeira fase, que eu falei que é um filtro, ela vai se desenvolver até um juiz togado. O final dela, o final da primeira fase, do sumário da culpa, do iudicium accusationis, ela se desenvolve perante o juiz togado, que é o juiz sumariante, Então, ao final dessa fase, o juiz sumariante pode fazer o quê? Ele pode mandar o réu para o júri, e a gente está chegando aqui no nosso final, lamentavelmente. Eu estou até entristecido, queria ficar mais tempo aqui com os senhores. Mas o que o juiz pode fazer, o juiz sumariante? Ele pode mandar o réu para o tribunal do júri, lá para o tribunal popular, é o que nós chamamos de pronúncia. Ele pode verificar que o réu ali naquele caso deve ser absolvido, que está provado a inocência, ele atuou, por exemplo, em legítima defesa. O juiz pode impronunciar, falar, olha, os elementos não estão muito claros. Ou ele pode desclassificar. Essa primeira fase do rito do júri deve acabar em 90 dias. E as partes podem arrolar para a audiência até 8 testemunhas. Essa é a primeira fase, sumário da culpa e iudicium accusationis. Depois nós temos uma segunda fase de preparação para o plenário e, por fim, nós temos o plenário propriamente dito. Qual que é o grande lance do Tribunal do Júri, gente? Para finalizar, uma questão muito importante que está sendo ainda decidida. É que a Lei 3.964, o pacote anticrime, lá no artigo 492, inciso 1º, a linha E do Código de Processo Penal, disse que no âmbito do Tribunal do Júri, quando os jurados condenarem o réu a uma pena de 15 anos, poderá iniciar a execução provisória da pena. Vamos ler, fazer a leitura do dispositivo para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui. Diz aqui o artigo 492 do Código de Processo Penal, inciso 1º, a linha E. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Está aqui, ó. Em seguida, o presidente, que é o juiz-presidente do Tribunal do Júri, proferirá a sentença que, inciso 1º, no caso de condenação, olha o que diz a linha E. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presente os requisitos da prisão preventiva. Até aqui tudo bem, presente os requisitos da preventiva. O negócio vai ficar feio agora. Ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com a expedição do mandado de prisão, se for o caso. Então, essa questão, que é a grande questão tormentosa, que está sendo ainda decidida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, essa questão vem sendo decidida, porém o STJ tem um precedente, então o Supremo Tribunal Federal está decidindo se no âmbito do Tribunal do Júri essas condenações
com pena igual ou superior a 15 anos pode, né, se executar provisoriamente a pena, com a devida vênia eu divido, com a máxima vênia, por conta do princípio da presunção de inocência, e o que até já foi estabelecido pela a Suprema Corte na ADC 43, 44, 54, salvo engano. Mas olha esse precedente aqui do STJ, gente, para a gente finalizar o nosso encontro, que é o HC 647-408. Olha o que diz o STJ. O artigo 492, inciso 1º, a linha E do CPP, com redação da Lei 13.964, dispõe que, no caso de condenação, o juiz-presidente do júri mandará o acusado recolher-se à prisão, se presente os requisitos da preventiva, ou, agora aqui que é o ponto, no caso de condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas. Em conformidade ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADCs 43, 44 e 54, a jurisprudência do STJ vem se manifestando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo tribunal do júri, salvo quando demonstrados, obviamente, os requisitos da preventiva. Então, a posição do STJ no HC 647-408, julgado em 1º de junho de 2021, é contrária à execução provisória da pena no âmbito do tribunal do júri. Tá certo, gente? Vamos para o nosso quiz aqui, testar nosso conhecimento em relação ao nosso bate-papo de hoje. Vamos ver o que diz aí o nosso quiz. Assinale a alternativa incorreta. O rito do júri é um procedimento especial. Letra B. O juiz pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria. A alternativa C. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, o juiz fundamentadamente absolverá sumariamente o acusado. E a alternativa D. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e a causa de aumento de pena. E aí, gente, qual que é a alternativa incorreta? A, B, C ou D? Vamos analisar aí. Alternativa A, estou aqui, ó, alternativa C foi que foi assinalado, mas vamos analisar uma por uma. O rito do júri é um procedimento especial? Sim. Nós temos no âmbito do processo penal os procedimento comum, ordinário, sumário e sumaríssimo, procedimento sumaríssimo é dos juizados especiais criminais, e os procedimentos ou ritos especiais, que um deles é o tribunal do júri. Alternativa B. O juiz pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria. Verdade. O que é a pronúncia? É quando o juiz encaminha o réu da primeira fase do rito do júri e o dício acusaciones, sumário da culpa, o juiz togado, o juiz sumariante, ele vai mandar a pessoa para o júri propriamente dito ser julgado pelos juízes leigos. A alternativa C, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, o juiz fundamentadamente absolverá sumariamente o acusado. Está o que, gente? Errado. Por qual razão? Quando o juiz não se convence, mas ele não está ali completamente convencido, ele vai impronunciar. A última fase do rito do júri, o sumário da culpa, ele acaba com algo que a gente fala de forma brincando, jocosa, de pé de galinha. Né? A galinha não tem 4 dedos ali? Salvo engano, é 3 para frente e 1 para trás, não é isso? Então o juiz pode tomar uma de 4 decisões. Ele pode pronunciar, se convencido da materialidade da existência disso, indício suficiente de autoria. Ele pode desclassificar, se ele verificar que não se trata de um crime doloso contra a vida. Por exemplo, viu que o crime não era doloso, era culposo, foi homicídio culposo, tira do júri. Ele pode absolver. Falou, opa, a pessoa agiu em legítima defesa, está claro, inequívoco que agiu em legítima defesa. Absolve sumariamente. Ou ele pode impronunciar, quando ele não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria. Aqui ele vai impronunciar, por isso que está errada. E a alternativa D, a fundamentação da pronúncia, limitar-se à indicação da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as qualificadoras que é o julgamento. Tá certo? Por qual razão, gente? Que tem um detalhezinho, esse limitar-se-á, essa mesóclise aí é muito importante. A fundamentação da pronúncia, limitar-se à indicação da materialidade e da existência. Por qual razão que ela vai se limitar a isso? É que quem vai julgar a causa, o juiz da causa aqui, são os juízes leigos, são os
jurados. Tá certo? Então, quando o jurado tem acesso a essa decisão de pronúncia, se o juiz adjetivar demais, se ele colocar muita tinta na decisão, ele pode comprometer a imparcialidade do jurado, que o jurado vai ler e vai se convencer, por exemplo, da culpa do réu por conta da decisão de pronúncia. Então, para evitar que o juiz togado, lá da primeira fase, o juiz sumariante, comprometa a imparcialidade do juiz leigo, lá da frente do Tribunal Popular, é que na decisão de pronúncia que manda o réu para o tribunal do júri, o juiz não vai adjetivar. Ele vai se limitar a indicar a materialidade e a existência de dias suficientes, sob pena de incorrer no que nós chamamos de eloquência acusatória ou excesso de linguagem. Tá certo, gente? São princípios constitucionais do tribunal do júri, exceto plenitude de defesa é princípio constitucional do júri, competência para julgamento dos crimes contra a vida, soberania dos vereditos, sigilo das votações. Qual que não é um princípio constitucional do júri? A, B, C ou D? E a resposta é letra B de bola. Vamos ver. Tá aí. Ah, não entendi, hein? Tá meio confuso aí. Não, vamos esclarecer esse troço. Plenitude de defesa, nós vimos, certo? Soberania dos vereditos, sigilo das votações, tranquilo, tá tudo na Constituição. Mas você também falou de competência para julgamento dos crimes contra a vida. Tem só um detalhezinho aí. Competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Crime culposo, o júri não julga, o préter doloso. O júri só julga os crimes dolosos contra a vida. Está aí a pegadinha. Por isso que essa era a alternativa que deveria ser assinalada, gente. Tranquilo? Temos o nosso último quiz? Para finalizar, então, questão tranquila, hein? Segundo o CPP, o sumário da culpa deverá ser concluído no prazo máximo de, primeira fase do rito do júri, deve findar em quanto tempo? 60, alternativa A, 90 dias, B, 180, C, 30, letra D, 60. E segundo o artigo 412 do Código de Processo Penal, alternativa correta, letra A de amor, 90 dias. Então, a primeira fase do rito do júri deve ser encerrada, segundo o artigo 412 do Código de Processo Penal, em até 90 dias. Tranquilo, meus amigos? Gente, então a gente verificou aí como é que aquelas questões preambulares estavam sendo, que a gente poderia ver, como é que a gente poderia testar aí o nosso conhecimento com algumas questões referentes a essa questão do Tribunal do Júri. Mas um ponto muito interessante, que é interessante a gente abordar, desse rito do Tribunal do Júri, tem essa primeira fase, como nós vimos aí, que é o iudicio acusaciones, o sumário da culpa. Então, ao final dela, como a gente estava colocando, um juiz pode fazer o que nós chamamos de pé de galinha. Ele vai tomar uma dentre 4 decisões, que é a pronúncia, a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação. Ou seja, só vai para a segunda fase do rito do júri, tá certo? Os crimes dolosos contra a vida e tem que ter, a causa tem que estar madura, existência do crime e indícios suficientes de autoria. Então, se o juiz pronunciar o réu, a gente cai na segunda fase do rito do júri, que é o que nós chamamos de preparação para o plenário. Naquela primeira fase do rito do júri, o Ministério Público apresenta a denúncia, a acusação, depois vai para o juiz. Se o juiz receber a acusação, manda citar o réu para apresentar defesa, tá certo? Resposta à acusação, a gente chama essa defesa de resposta à acusação, em até 10 dias. E o réu pode arrolar nessa primeira fase, no sumário da culpa, até 8 testemunhas. Depois, segundo o artigo 409 do Código de Processo Penal, depois que a defesa se manifesta, o juiz intima o Ministério Público. O que alguns estudiosos, alguns doutrinadores vão falar que esse artigo 419, essa réplica do Ministério Público com base na resposta à acusação da defesa, seria uma réplica que desequilibra a estrutura dialética do processo criminal. André, agora você foi longe demais. O que você está querendo dizer com esse negócio aí? Réplica que desestrutura, quebra com a estrutura dialética do processo penal? É porque qual é a lógica, qual é a sistemática de um processo criminal, gente? Como é na vida? Eu tenho uma acusação, ninguém se defende diante de uma acusação. Primeiro eu acuso, depois da acusação eu tenho o quê? Defesa. Depois, eu posso ter outra acusação, e depois, defesa, depois, acusação, depois, defesa. Essa é a lógica.
Ou, se preferir, eu tenho uma acusação, depois defesa, depois uma decisão. Então, eu vejo uma parte, a acusação, eu vejo outra parte, defesa, e eu tenho uma decisão. Então, essa é a estrutura dialética do processo. Acuso, defendo, acuso, defendo, acuso, defendo, acuso, defendo. Ou acuso, defendo, julgamento, acusação, defesa, julgamento. O que acontece? Que é a crítica que alguns doutrinadores fazem. O Ministério Público oferece a denúncia, acusa. Juiz, em recebendo a denúncia, manda citar o réu para apresentar defesa, que nós chamamos de resposta à acusação. E depois dessa resposta à acusação, o que o juiz faz? Chama o Ministério Público, segundo o artigo 409 do Código de Processo Penal, o juiz chama o Ministério Público para se manifestar sobre a resposta à acusação. Ou seja, o Ministério Público faz uma espécie de réplica em cima da defesa. E alguns doutrinadores falam que isso desequilibraria a estrutura dialética do processo. De qualquer sorte, depois que o Ministério Público, segundo o artigo 409, é ouvido, vai ter uma audiência una de instrução, debates e julgamento. É assim que se dá na prática. Tem uma questão sofisticada aqui, se a absolvição sumária do rito ordinário, lá do 397, se aplica no rito do júri. Eu particularmente entendo que sim, mas acho que não é o objetivo desse nosso bate-papo hoje. Em indo para a audiência una de instrução, debate e julgamentos, ela vai se encerrar com o que a gente brincou aqui, né, chamou de pé de galinha. Agora vamos lá. O juiz, pronunciando o acusado, ele vai ser encaminhado para a segunda fase do rito do júri, que nós chamamos de preparação para o plenário, lá no artigo 422, tá certo? E aí as partes, acusação e defesa, poderão arrolar até 5 testemunhas para serem ouvidas no plenário. O plenário, que eu chamo de terceira fase, tem doutrina que vai chamar isso tudo de segunda fase, tem estudioso que vai chamar de segunda fase. Eu acho que para fins didáticos é bom a gente ver que tem uma primeira fase, sumário da culpa, com o juiz togado, sumariante. Depois eu tenho uma segunda fase que eu vou preparar para o plenário e eu tenho uma terceira fase que é o plenário propriamente dito. Que é o que a gente vê nos filmes, a gente acompanha no noticiário, a gente vê lá na televisão. O que é aquilo tudo ali acontecendo? É o plenário, é a sessão de julgamento do tribunal do júri. Tá certo? E aí, o que acontece nesse plenário, gente? O réu, ele vai ser julgado por um juiz togado? Não. Mano, mas eu já vi um juiz togado lá. Realmente, tem um juiz togado, que nós chamamos de o juiz presidente do tribunal do júri. Então, a segunda fase de preparação para o plenário, eu não entendi bem o que é essa segunda fase de preparação para o plenário. Tranquilo. O que é essa segunda fase? O juiz vai intimar as partes para falar assim, ó, qual prova vocês vão querer produzir lá no plenário, lá na sessão de julgamento? E depois o juiz vai fazer um relatório, vai determinar alguma diligência, se for o caso, e vai fazer um relatório. Então essa é uma segunda fase, é só uma preparação. E aí a gente vai para a terceira fase, que é o plenário propriamente dito. É a sessão de julgamento propriamente dita. Tranquilo, gente? E aí nessa sessão de julgamento, o que nós vamos ter? Vamos ter a instrução. Primeiro a gente vai formar o conselho de sentença. Quem vai julgar o réu são juízes leigos, os jurados. Então, os jurados, as pessoas serão chamadas e vão ser sorteadas, aquelas pessoas vão ser sorteadas 7 para formar o que nós chamamos de conselho de sentença. O que é o conselho de sentença? São as 7 pessoas que irão efetivamente julgar o réu. Tranquilo? Aí vai ser formado o conselho de sentença. E aí nós formou o conselho de sentença, nós vamos para a instrução, para os debates entre acusação e defesa, e nesses debates não poderá ser utilizado como argumento de autoridade para convencer os jurados, por exemplo, olha, tanto Tício é culpado que ele ficou em silêncio. O artigo 478 do Código de Processo Penal veda a utilização do silêncio como um argumento de autoridade a ser utilizado pelas partes. Também não poderá ser utilizado como argumento de autoridade pelas partes a decisão de pronúncia. Lembra que a gente falou da pronúncia no quiz? Que ela deve se limitar a indicar a materialidade, ela não pode adjetivar muito. Para o quê? Para não comprometer a imparcialidade dos jurados. Então, as partes também não poderão utilizar a pronúncia como argumento de autoridade. Por exemplo, a acusação falar, tanto ele é culpado que o juiz pronunciou. Olha o que o juiz falou dele aqui. Não pode. O artigo 478 do Código de Processo Penal veda. Tá certo, gente? E aí nós temos lá o conselho de sentença que vai julgar. O nosso sistema de quesitação é um sistema híbrido. O que significa dizer isso?
nós temos um sistema inglês, sistema saxão, anglo-saxão, que é o que a gente vê nos filmes americanos. Como é que é no filme americano, né? Os jurados decidem guilty ou not guilty. Decide culpado ou inocente. É só isso que eles decidem lá, em apertada síntese. No modelo brasileiro, não. Ele mescla, eles respondem a essa pergunta, se o jurado quer absolver o réu, mas os jurados também são indagados sobre outras questões, sobre materialidade, sobre autoria, sobre qualificadoras. Então, entende-se que o nosso sistema não é nem um sistema francês, que o sistema francês é esse que eu faço várias perguntas, não é nem um sistema francês puro, nem um sistema inglês puro, porque além de responder se o réu é culpado ou inocente, o jurado também responde outras questões. Uma curiosidade muito bacana da gente saber é que muitas vezes a gente vê nos filmes os jurados conversando, não é isso? Os jurados conversam e etc, sobre o caso e etc. No Brasil não pode. O jurado tem que ficar o tempo todo calado? Não. Nós temos uma incomunicabilidade. O jurado pode até conversar com outro jurado sobre, sei lá, está muito quente aqui, está muito frio, né? Futebol, até pode, né? Falar sobre amenidades. Mas eles não podem falar sobre a causa. Diferente então do modelo americano que a gente vê nos filmes, aí os jurados falando, conversando sobre o processo, vamos condenar? Não, vamos absolver, aí um tenta convencer o outro. No modelo brasileiro não é assim. Então os jurados, eles são relativamente incomunicáveis. Eles não podem conversar sobre o processo. Cada um toma a sua decisão, lembrando aquele princípio constitucional do sigilo das votações. Ninguém sabe como é que cada jurado votou. Eles vão receber 2 cédulas, vão para uma sala de votação, vão receber 2 cédulas e vão votar. E por fim, gente, em relação ao rito do júri, tem o que eu compartilhei aqui com os senhores, que me parece um ponto muito interessante, que o Supremo Tribunal Federal está para decidir, é o tema importante trazer aqui atualmente. Isso aí nós vamos encontrar. É o RE 1235.340, tá certo? É o tema 1068, que já votaram o ministro Roberto Barroso, o ministro Toffoli, tá certo? E que o Supremo Tribunal vai decidir se seria possível, se seria viável a execução provisória da pena no âmbito do tribunal do júri. O que você quer dizer com isso? Teve o tribunal do júri, réu foi condenado, eu posso já iniciar a execução da pena? Não prisão preventiva, não prisão cautelar, mas prisão-pena. Ele vai ser preso porque ele é o autor do crime. E aí, como eu já antecipei aqui aos senhores, rogando máxima vênia, com todas as vênias de estilo, me parece que esse não é o melhor caminho, porque de acordo com a norma constitucional, com o princípio da presunção de inocência, a Constituição diz com clareza meridiana, ninguém será considerado culpado. A única hipótese que a pessoa vai ser considerado culpado é após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, diz com clareza meridiana, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, se a Constituição, e aqui amor com a devida vênia, amor à Constituição. Se a Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, eu até compartilho com os senhores, eu me sinto confortável em compartilhar, que até eventualmente sobre que critérios de justiça, me parece até muitas vezes, pensando em justiça desligada do direito e da legislação, parece muitas vezes que aguardar o trânsito em julgado muitas vezes pode ser um tempo excessivo, depois de uma decisão em segunda instância já eventualmente poderia se pensar eventualmente uma execução da pena e tal. Mas a grande questão, com a máxima vênia, com todas as vênias de estilo, é que a Constituição diz que ninguém será considerado culpado, ninguém vai ser considerado culpado, até quando? Até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E qual é o principal efeito, com a devida vênia, de considerar alguém culpado? Impor a ele uma pena. Então, se a Constituição diz que ninguém vai ser considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, como é que eu vou impor a essa pessoa o principal efeito de entender que ele é culpado? Por essa razão, me parece acertada a decisão do Supremo Tribunal Federal, da nossa Suprema Corte, no âmbito da ADC 43, 44 e 54. Quando a Suprema Corte decidiu, aqui na ADC 43, abre aspas,
Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via de recorribilidade, prender em execução da sanção, a qual não admite forma provisória. Parece bastante acertada a decisão do nosso excelso pretório de, em respeito à presunção de inocência, para evitar o risco de punir o inocente, todas aquelas cautelas que nós abordamos aqui em todas as aulas, apenas autorizar a prisão-pena, a prisão-punição após o trânsito em julgado. Nada impede, aqui é bom que se diga, nada impede, mas a pessoa é perigosa. Nada impede que seja decretada uma prisão preventiva. Então, eventualmente, pode ser decretada uma prisão preventiva, por isso que particularmente entendo que não seria possível a execução provisória da pena, mesmo no âmbito do tribunal do júri. Em síntese, a nosso sentir, esse artigo 492, inciso 1º, a linha E do Código de Processo Penal, que fala da execução provisória da pena no âmbito do tribunal do júri, a nosso sentir, está em desacordo com a Constituição Federal e é um dispositivo que afronta e violenta a Constituição Federal, portanto, um dispositivo inconstitucional, com a máxima vênia aqueles que pensam de outro modo. Tá certo, gente? Então, infelizmente, nós estamos chegando aqui no final. Eu lamento profundamente. Foi maravilhoso estar aqui com os senhores esse tempo, a gente averiguando aqui, esmiuçando os impactos do pacote anticrime no processo penal. Obviamente, nós não vimos todos os impactos, selecionamos alguns, mas para mim, particularmente, foi um prazer imenso. Os senhores aí que são queridos companheiros de trincheira, que devotam, que amam o direito do processo penal como eu, tenho um carinho imenso, e eu gostaria aqui de registrar o carinho à TV Justiça, a toda a equipe do Saber Direito, pela cordialidade, pelo profissionalismo, pela competência com que tiveram comigo. Fiquei muito feliz de estar aqui na TV Justiça mais uma vez. Eu acho que tive uma vez aqui no Saber Direito 2000 se não me falha a memória, 2015. Foi muito bom retornar, um momento de muita alegria. Muito obrigado à TV Justiça, muito obrigado a toda a equipe do Saber Direito. Estamos sempre à disposição. Foi um prazer imenso. Desejo que todos os senhores muita paz na vida, muita alegria. Eu sempre gosto de memorar. Para mim, só o amor vence, como diz o Carnelucci, só o amor vence. O ódio, a raiva é um mau conselheiro e é importante ter muita paz no coração, ter muito amor e estar de bem com a vida, é o que eu desejo a todo mundo da TV Justiça, do Saber Direito e todos os senhores que nos acompanham. Espero que os senhores também tenham tido momentos de alegria, como eu tive aqui, nos debruçando sobre o processo penal, que é a melhor disciplina do curso de Direito. Um abraço apertado e fraternal a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau, tchau. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.